falar sobre o poder do amor, que é a nossa série, o nome da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre o amor que ultrapassa barreiras. Amém? Repita comigo: o amor que ultrapassa barreiras. Aleluias. O amor de Deus realmente ultrapassa as barreiras. Esse amor sobrenatural acaba, com os preconceitos, o racismo, a falta de perdão, o que o mundo, tanto almeja, tanto deseja. Esse amor que ultrapassa barreiras, somente através desse amor que o homem é capaz de conseguir realmente vencer todas essas dificuldades. E hoje, queridos, eu quero começar falando de uma história de um missionário. Na verdade, são 5 missionários que eles foram ali para o Equador. E ali eles foram para Amazonas, a Amazônia daquele lugar, pregar o Evangelho. Eu gostaria que colocasse para mim a foto. Tem como? Esses são os 5 missionários que foram lá para o Equador falar de Jesus. Ali está o Roger, não sei se eu vou ler certo, viu, gente? Roger, o Pete, o Jim, o Nathan, Said e o Ed. O Nathan ali, que é o penúltimo ali, ele também era piloto de avião. E ali todos esses 5 foram para o Equador pregar para os índios. E queridos, nessa história, eles foram muito empolgados, A gente vê, igual, por exemplo, o Nate, por exemplo, até avião o cara tinha, A gente vê que os camaradas, eles também tinham condições financeiras, Eles eram prósperos. E eles levaram toda a sua família lá para o Equador. E ali eles começaram a pregar o Evangelho, mas antes de começar a pregar o Evangelho, eles precisavam de conhecer a língua, porque eles não sabiam falar. E ali eles falavam com gestos, com jeito, tentando entender a língua, dos indígenas. E o que aconteceu? Um certo dia, foram esses 5 missionários sozinhos, para o meio ali da floresta, e começaram a pregar. E ali parecia que estava muito bem. Tanto que tem uma foto do Neita, por exemplo, com o índio dando um presente para o índio, que era um avião de brinquedo. Isso, se você pesquisar na internet, você vai conseguir ver isso. E o que aconteceu? Quando eles estavam ali tentando falar de Jesus, aconteceu um desastre. Os índios se sentiram ameaçados por esses missionários e ali mataram esses missionários. Mataram todos eles. E as mulheres ficaram ali viúvas, junto com seus filhos. E a história parece uma história triste, mas ela tem um final feliz. E no decorrer da mensagem, no final da mensagem, nós vamos estar contando o que aconteceu. Fique ligado aí. Estou fazendo igual aqueles camaradas lá de televisão, que costuma falar alguma coisa assim, deixar para o final, o melhor. Então nós vamos continuar aqui, prosseguindo aqui com a palavra, e no final a gente conta o restante da história. Como esse amor que ultrapassa barreiras, como é esse amor que ultrapassa barreiras? Abra comigo em Atos capítulo 13, versículo 1. Esse versículo 1 é um versículo poderoso. Observe comigo aí, Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui, queridos, nesse versículo, quando você lê ele, você já leu várias vezes, mas você nunca observou a profundidade que tem esse versículo. Muitas vezes a gente lê esse versículo e passa e vai continuando lendo, Mas esse versículo demonstra um amor que ultrapassa barreiras de uma forma extraordinária, e nós vamos observar isso. Aqui está falando da igreja de Antioquia. Essa igreja foi a primeira igreja dos gentios. Essa, queridos, é uma igreja exemplo para nós,
porque essa igreja tinha muitas pessoas começaram, né, a entregar a vida para Jesus, e não eram judeus, eram quem? Eram os gentios, né? Eles falavam na época, chamavam a gente como gentios, gentinhas, né? E nós vemos essa igreja poderosa. Olha só para vocês, olha, Barnabé, por exemplo. Barnabé, quem era Barnabé? Barnabé era judeu, criado na cultura grega em Chipre, uma ilha, né, que se chamava Chipre. Nós vemos também Simeão, chamado Níger, que quer dizer também negro. Na Bíblia, a mensagem, você vai ver isso, Simeão, o negro. E aqui, queridos, nós vemos uma igreja com várias raças, tribos, em uma igreja da Antioquia. Queridos, para a gente observar, igual esse Simeão, por exemplo, que era o pastor, era aquele que começou, que deu início a essa igreja na Antioquia, ele era um judeu negro. Como pode ser isso? Olha só para vocês entenderem. Os historiadores, eles falam que aproximadamente uns 300 anos antes de Cristo, eles começaram, teve, né, uma situação na época lá, que os gregos, né, eles pegaram alguns cristãos, e ali eles começaram, né, esses cristãos, lá na Grécia, lá na parte mais do norte, né, da África, ali eles fizeram uma colônia, e nessa colônia, os judeus começaram a se espalhar, e ali começaram a casar com aquelas pessoas. Tanto é, queridos, que vocês podem observar também, né, que na cultura judaica, por exemplo, principalmente os judeus ortodoxos, por exemplo, eles não aceitavam muito os judeus de outra raça, porque eles queriam, né, que eles fossem, né, de um DNA só, de uma forma, como eu posso dizer, eles não queriam que eles se misturassem, para ficar, né, eles falavam, né, para ficar uma raça pura. Mas nós vemos aqui que existiam também judeus negros. O Lúcio, por exemplo, era Lúcio de Cirene. Ele também morava onde? No norte da África. Os historiadores falam também que esse Lúcio, por exemplo, também era um negro. Mas olha esse nome, queridos, esse nome Lúcio, ele vem o quê? Ele é um nome o quê? Romano. E esse nome romano, né, Lúcio, ele vem de o quê? Daqueles opressores daquela época, né, da classe mais dominadora da época. Os romanos dominavam todas aquelas nações ali, né? Manaém, por exemplo. Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca. A Bíblia, ela fala sobre vários Herodes, é ou não é? Tem o Herodes Antipas, o Agripa, o Herodes o Grande. Mas esse Manaém, por exemplo, ele foi criado com Herodes. Ele era um dos conselheiros do Herodes tetrarca, o Antipas. E a história, né, os historiadores, os teólogos, o Joséfo, por exemplo, né, ele comenta isso e fala que ele foi né, dessas pessoas que ficaram ali com Herodes. E esse Herodes, para que você venha entender quem é esse Herodes, é aquele que mandou decapitar João Batista. Olha só como é que era essa igreja, o tanto de pessoas, né, diferentes, né, que tinha ali no meio, né, dessa igreja em Antioquia. Saulo também era dessa igreja. E Saulo, quem foi Saulo? Ele foi um rabino judeu. Ele foi um dos perseguidores da igreja de Jesus. Matou muitos cristãos. Olha só para você ver como essa igreja. E essa igreja era uma igreja poderosa. Como pode acontecer isso? Como pode ser isso? Isso acontece por causa de um amor que ultrapassa barreiras. Só através desse amor de Jesus nós vamos conseguir isso. E queridos, eu estou falando sobre esse assunto esse mês,
O Senhor tem colocado muito, né, no meu coração falar sobre o amor, porque esse amor, queridos, vai fazer toda a diferença na nossa igreja. Esse amor é um amor que a Paz Church ela tem, é um amor sacrificial, um amor que recebe pessoas, um amor que acolhe pessoas. E eu já até falei nos cultos passados, né, eu tenho falado, para que a gente possa convidar pessoas para as nossas casas. Esse mês na verdade foi o início do mês, ou final do mês? Foi no final do mês de janeiro, né? Que eu convidei o pessoal lá para casa. Nós convidamos, né, um pessoal, a gente chamou lá, falou assim, nós vamos fazer uma reunião. Mas a realidade, queridos, era tudo estratégico. E eu vi, né, como foi gostoso essa reunião que nós fizemos. Nós convidamos ali 5 casais, né, nós fizemos uma reunião do Casados para Sempre, e aproveitamos, queridos, para ter uma comunhão ali muito gostosa. E eu pude observar alguns detalhes, né, que durante esse mês, né, eu vou estar falando com vocês, que é importante a gente viver. Queridos, a igreja de Atos era uma igreja que se reunia, ficava juntos, em comunhão. E esse amor fez toda a diferença. Queridos, é no partir do pão que nós vamos conhecer bem as pessoas. É no partir do pão, na comunhão, é no almoço, é no jantar, é num café que você faça, né, para alguém, você acolhe pessoas, que você vai marcar a história dessas pessoas, a vida dessas pessoas. Porque às vezes, queridos, muitas pessoas elas vêm na igreja, mas essas pessoas elas estão o quê? Desconectadas. Elas não são conhecidas. Mas nós precisamos o quê? Trazer essas pessoas para perto. Quando isso acontecer, queridos, vai ser impossível essa igreja não crescer. Essa igreja ela vai crescer de uma forma extraordinária. Por quê? Por causa do amor. O amor faz toda a diferença. Queridos, aqui, uma boa palavra é uma bênção. Um louvor sensacional, bênção demais. Futuramente aqui, ano que vem, você vai vir aqui em janeiro, você vai ver essa igreja toda forrada, acústica, um som agradável, um sonzão, um som gostoso, baixo ambiente, né? Você vai ver aqui a sala VIP, um corredor, vai ter uma porta ali de vidro, as crianças ali bem acomodadas. E queridos, isso tudo atrai pessoas. Mas o que vai fazer a diferença, queridos, é o amor que ultrapassa barreiras. É esse amor. É aquele amor sem preconceito. Você chama a pessoa independente de quem ela seja. Muitas pessoas às vezes não valorizam, falam assim, quem essa pessoa aí, eu não vou chamar não, fico com antipatia, sei lá, o que possa ser. Mas nós precisamos quebrar isso do nosso coração e receber pessoas. A nossa igreja não é uma igreja de panelinha não. A nossa igreja é uma igreja, queridos, com a panela grande, todo mundo está junto nessa panela. Essa panela é aberta, amém? Em nome de Jesus. E assim, queridos, nós vamos ganhar o mundo. Porque é dessa forma que a igreja ela vai ser unânime em tudo, ser um só corpo, uma só visão. Nós vamos ser um em Jesus, e assim o mundo vai ver Cristo em nós, e eles vão querer isso para a vida deles. Vocês estão me compreendendo? O Senhor tem falado muito no meu coração, queridos. Todas as palavras ministradas aqui nessa igreja, ela foi direcionada pelo Senhor, e ela é poderosa. Nós precisamos colocar em prática, e nós vamos mergulhar nesse amor. Esse amor é um amor de Deus, o amor ágape. Esse amor, queridos, que é o amor que Deus exige de mim e de você, que é o amor ágape, o amor sacrificial. É um amor que você se rende totalmente ao Senhor. É um amor que você se rende, né, a todos os mandamentos de Cristo, que é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. E não só amar o próximo como a ti mesmo, mas também o quê? Se possível, dar até mesmo a vida pelo seu irmão. Que esse é o novo mandamento de Jesus. Nós precisamos, queridos, ter compaixão. E nós vamos ver isso, né, nessas histórias, né, desses homens que nós acabamos de ler aqui, né, Atos capítulo
13, versículo 1, falando dessa igreja poderosa, e nós vamos aprofundar mais na vida de Barnabé. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre, primeiro ponto, é um amor que transforma. Repita comigo, um amor que transforma. Isso. Se não for pelo amor sobrenatural de Deus, a pessoa não é transformada de fato. Teve um certo guru, só para que vocês venham entender, eu vou dar um exemplo aqui. Teve um certo guru aí, um camarada que ensina sobre como alcançar as coisas. Ele fala assim, olha aqui, se você tiver um pensamento positivo, você consegue todas as coisas. E teve uma vez que ele foi entrevistado por uma repórter, e essa repórter começou a perguntar algumas coisas. Falou assim, como é que você prova que o pensamento positivo você pode alcançar tantas coisas assim? Ele falou assim, é só olhar para mim. Olha para mim, eu sou um camarada próspero, eu conquistei tudo que eu queria. Olha para mim. E ela falou assim, não, realmente, você tem conquistado tudo, mas aqui, eu observei que você já casou várias vezes. E como é que é isso? Aí ele falou assim, não, espera. O pensamento positivo é para muitas coisas, mas não entra no relacionamento. Relacionamento é algo meio complicado. Então nós vemos, queridos, que a psique humana, ela tenta muitas fórmulas para que as pessoas venham alcançar alguma coisa, mas é impossível essas pessoas alcançarem a plenitude, e essa plenitude nós vamos encontrar apenas no amor de Cristo. Olha só para vocês verem, os alcoólicos anônimos, por exemplo, eles se reúnem ali. Eu conheço um camarada, por exemplo, que me deu até um livro, Samuel, isso aqui é muito top, muito legal, eu participo, eu ajudo pessoas e tal, e etc. E ele começou a mostrar para mim, contando o testemunho dele, que ele era um alcoólico anônimo e hoje não é mais. E quando eu conversando com ele, ele falava algumas coisas que era até bíblico e ele não sabia. E eu comecei a falar para ele, falei assim, olha, isso que você está falando, isso aí é bíblico. Eu falei assim, não, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada disso. Eu falei assim, não, isso aí é bíblico sim. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, mostrando algumas coisas, ele não aceitou. Ele se fechou, percebi que ele era um cara assim, contra totalmente, quando a gente fala de Jesus para ele, ele se fechou. Aí eu comecei a observar a vida dele. Por mais que ele conseguiu, se libertar do vício, da bebida, através desse grupo, por mais que ele testemunhava e davam ali fórmulas para aquelas pessoas, ele não conseguiu alcançar tudo. Por quê? Porque, queridos, aqui nós vamos conseguir isso apenas através desse amor que transforma, o amor ágape. Queridos, quando nós encontramos Jesus, tudo muda em nossas vidas. Jesus mesmo, ele fala, sem mim nada podeis fazer. É impossível, queridos, a gente conseguir com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Jesus. E quando Ele nos transforma, a gente abre o nosso coração para que Ele venha trabalhar em nossas vidas, Ele vai mudando tudo em nós, tudo dentro de nós. E Atos capítulo 4, versículo 33. Olha só que interessante. Um grande poder, Atos capítulo 4, a partir do versículo 33, diz assim: um grande poder com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e sobre todos eles haviam grande graça. Deixa eu ler de novo. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles haviam grande graça. Entre eles não havia necessidades. Olha que poderoso. Pois quem possuía terra ou casas, vendiam o que era seu e levavam o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, repita comigo, José.
a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu o campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Olha que interessante, queridos. Nessa parte começa a falar sobre Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé, o nome dele era José. E os apóstolos deram um apelido para José. E esse apelido era o quê? Barnabé. Quando a Bíblia fala esse nome, né, por exemplo, Barnabé, está falando o quê? Que ele era filho de Nabé. Vocês já viram, Bar significa filho. Toda vez que você vê um exemplo, Bartimeu, Barrabás ou Bartolomeu, isso está falando o quê? Bar, filho de quê? Barrabás, filho de Timeu, filho de Nabé. Então a Bíblia, queridos, quando ela fala disso, e o interessante é que os apóstolos, quando colocou esse apelido nele, não foi coincidência isso, olha só que tremendo. Barnabé, queridos, ele era um encorajador. E por que eles colocaram isso? Tem uma palavra, né, até mesmo ligado com esse Barnabé, que significa, que é paraclises. Paraclises está muito ligado, ou é quase o mesmo significado, de filho do Espírito Santo. Barnabé, queridos, o José recebeu esse apelido, não foi por acaso. Queridos, imagina você receber um apelido, porque as pessoas veem em você algo diferente, dá, né, um apelido, né, que está ligado à sua identidade. E a identidade que ele tinha era do próprio Espírito Santo, aquele que encoraja, aquele que consola. Olha só que poderoso, queridos. Imagina você receber um apelido assim. E esse homem foi um homem poderoso. Esse homem foi aquele que foi enviado para Chipre. Lá, né, estava o Simeão, que já tomava conta ali daquela igreja, né? Só que Barnabé, ele foi enviado. Falou assim: não, nós vamos enviar você para lá, Barnabé. E olha que interessante, o que ele fez? Que significa filho de encorajamento. Era da tribo de Levi, tinha nascido na ilha de Chipre. E ele vendeu, queridos, o que ele tinha lá em Chipre. Ele vendeu o imóvel que ele tinha lá em Chipre. Chipre era um lugar que tinha muitos minerais, muito rico. Era uma terra fértil. Lá era um lugar onde os romanos, né, ficavam para o quê? Para possuir todos os tesouros, pedras preciosas. Esse lugar até hoje é um lugar muito rico, por sinal. E Barnabé, ele vendeu. Por que ele vendeu? Queridos, o coração de Barnabé estava em Cristo, e ele queria fazer a obra de Deus. Ele não queria estar preso, né, nas coisas dessa terra. Ele falou assim: não, eu quero pregar o evangelho. Ele se rendeu por completo, numa vida que é missionária mesmo, para pregar o evangelho, largou tudo, e deu ali o dinheiro aos apóstolos para ajudar as pessoas, né, que necessitavam naquela época. Então, queridos, observa aqui comigo, a igreja do Senhor, como vocês viram, né, até mesmo no vídeo, depois que Jesus ressuscitou, teve o dia de Pentecostes, os apóstolos, né, começaram a ganhar muitas almas para Jesus. Pedro, na primeira pregação, né, pela manhã, por exemplo, ele ganhou 3.000 almas, mais à tarde ele ganhou mais 5.000. A igreja do Senhor, ela crescia de uma forma extraordinária. Mas o que aconteceu? Aconteceu, queridos, que os sacerdotes começaram a se levantar, os mestres da lei começaram a se levantar naquela época, e começou uma grande perseguição. É nessa época que Estevão, ele foi apedrejado. É nessa época, queridos, que a igreja começou a se espalhar, porque a igreja, ela se reunia em um templo, em um lugar, e nas casas. Mas quando começou a perseguição, eles começaram a reunir apenas nas casas, e assim eles espalharam, né? Eles começaram a ir para a Judéia, para Samaria. Algo precisou acontecer. Olha só, que eu vejo que isso é até uma permissão de Deus, né, para que a igreja se espalhasse, que isso era o propósito de Deus. E foi aí, né, que
Barnabé, ele foi enviado para Antioquia. Esse local, né, da Antioquia, por exemplo, é hoje a Turquia. Era uma cidade mais importante, né, do Império Romano na época. Então aqui nós estamos conhecendo quem era Barnabé, como vocês já observaram, e vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é o amor que muda os nossos olhos. Olha que poderoso, queridos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 11, versículo 23 ao 24. Diz assim: este, que no caso é Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Queridos, eu fico maravilhado com esses versículos, porque a gente vê como a igreja estava funcionando. A gente vê, sabe, o coração de Barnabé, por exemplo. Ele chegou lá naquela igreja, ele não teve nenhum preconceito, mas ele começou a observar as pessoas ali e viram que pessoas transformadas, e viram como eles estavam crescendo. Ele poderia chegar ali e ter um olhar de inveja, né, vendo, assim, não, esse povo aqui, que nem é judeu, estão crescendo, estão tendo, né, uma novidade de vida, tendo o privilégio, né, de ter Jesus e estar desfrutando de tudo isso. Não, quer dizer, ele teve um olhar e viu, né, a graça, ele teve um olhar de graça e olhou para aquelas pessoas com amor. Ele teve um olhar de amor, e ele começou a encorajá-los mais na fé. Ele teve os olhos, queridos, que nós devemos ter. A Bíblia, ela fala: se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser mau, mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Então, queridos, ele olhou para aquelas pessoas com um olhar de amor. Aleluias. Esse é o amor que muda os nossos olhos. Quando nós temos esse amor dentro de nós, os nossos olhos mudam. E nós precisamos ter esses olhos, queridos. Às vezes você pode pensar assim, falar assim: ah, pastor, mas eu não tenho esse olhar. Se você entregou sua vida a Jesus, você tem esse amor dentro de você. Deus, queridos, é o próprio amor. Repita comigo assim: Deus é o próprio amor. Deus, queridos, ele não tem amor, ele é o amor. E ele habita dentro de você através do Espírito Santo. Você tem esse amor dentro de você. Você precisa o quê? Liberar esse amor que existe dentro de você. E esse amor não é um sentimento. Esse amor é uma ação. Você tem que agir, é uma atitude sua. Aleluias. E terceiro ponto, é um amor que conquista vidas, sem preconceitos e sem racismo. Olha só, agora nós vamos falar um pouco sobre Simeão. Queridos, eu não estou aqui lacrando não, viu? Eu estou aqui, queridos, para mostrar para você algo poderoso. Olha só que interessante, a Bíblia, ela fala de Simeão, também chamado o negro. Simeão, né, o Níger, que é o mesmo Simeão de Cirene, localizado na África do Norte. Queridos, olha só que interessante. Esse Simeão é o mesmo Simão que a Bíblia fala, que é aquele que carregou a cruz de Jesus. Olha só que top isso aqui, queridos. Olha que legal, os historiadores, né, os teólogos, eles pelos estudos deles, eles entenderam que é o mesmo Simão que carregou a cruz de Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 32, fala assim: e ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Olha só, queridos, imagina, esse Simão, ele estava simplesmente passando ali, e viu, né, aquela cerimônia que eles faziam ali, né, para estar crucificando um bandido,
E ele passando ali, viu aquilo ali, e um soldado romano vai e chama ele e fala assim: aqui, vem carregar essa cruz aqui. E na época eles tinham que obedecer o que o soldado romano pedia. E ali ele começou a carregar aquela cruz. E eu creio, queridos, que ele carregando aquela cruz, ele olhou para Jesus, e aquele olhar mudou a vida de Simeão. Ele começou, sabe, a olhar ali, começou a querer saber quem era aquele homem. Não sei o que aconteceu. Eu só sei, queridos, que em Marcos, o missionário Marcos, né, capítulo 15, versículo 21, fala assim: e obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Observa o seguinte: por que Marcos, ele dá o nome dos filhos desse Simeão? Presta atenção aqui, queridos. Hoje a palavra ela é bem assim, né? Bem para estudar mesmo. Por que Marcos ele fala, né, de Alexandre e de Rufo? Porque Marcos, o evangelista, já tinha, queridos, conhecido ele, não naquela época, mas porque Marcos foi escrito depois do acontecimento, foi passando anos, né? Já tinha conhecido ali o Simeão, conhecido a família, né? Tinha conhecido a igreja ali de Antioquia. Aí depois ele foi escrever o que aconteceu lá naquela época. Então ele já conhecia, e por ele conhecer, ele vai e coloca o nome dele aqui. Vocês estão compreendendo? Olha só que top isso. Então, queridos, a Bíblia está mostrando aqui para nós, estamos, né, pelos historiadores e as informações que nós temos, esse Simeão, ele foi quem? Aquele que começou a igreja lá em Antioquia. Ele começou uma espécie de um life group, né, só com os irmãos ali na Antioquia, falando de Jesus. E o interessante, queridos, que ele tinha autoridade para falar de Jesus, porque ele falou assim: não, eu carreguei aquela cruz, eu estava ali naquele dia, os soldados me mandaram carregar a cruz de Jesus. Eu creio que naquela época, queridos, isso é eu, né, imaginando, os discípulos, né, ou as mulheres naquela época, vendo, né, aquela situação toda, chegou até Cirineu, né, esse Simeão, o Cirineu, e falou: você sabe, a cruz que você estava carregando é do Messias, ele morreu por você. Imagina, queridos, como é que foi isso? Isso mexeu com ele, isso mudou a vida de Simeão. Isso foi o que? Foi o momento que ele, né, se converteu, foi o momento que ele foi evangelizado e se entregou a Cristo. Isso, queridos, é uma igreja poderosa, é uma igreja né, étnica, que está escrito lá em Éfeso capítulo 3, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, conhecida pelos principados e potestades nas regiões celestiais. Essa é a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, com todas as raças. E nós não temos preconceito, queridos, porque nós temos esse amor. O que o mundo tanto almeja, queridos, eles ficam militando coisas, mas acaba, queridos, olha só que impressionante isso, eles não conseguem. Eles tentam de todas as formas, mas eles não conseguem. Eles falam assim: nós não podemos, né, ter racismo contra os negros. Mas, queridos, se por um acaso esse negro não tiver alinhado ao pensamento deles, eles humilham essas pessoas e tratam essas pessoas com racismo. Vocês já perceberam isso? Que coisa isso, é impressionante. Eles não conseguem. Mas nós que temos esse amor, queridos, nós conseguimos realmente agir sem racismo. Aleluias. O quarto ponto é o amor que nos dá uma família. Agora nós vamos falar, né, continuando falando sobre Simeão. Marcos capítulo 15, que nós acabamos de ler aqui, versículo 21 fala: e obrigaram Simeão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Queridos, essa parte aqui, quando fala, né, de Simeão, né, essa história, ele começou a igreja ali em Antioquia, por exemplo,
aqui começa, queridos, a história de Saulo. Olha que poderoso. Saulo, ele era um perseguidor. Vocês lembram da história? Um perseguidor da igreja. Aconteceu tudo, né, ali, que ele ficou cego, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus, ele vai e fala para ele, fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento ele converteu a Jesus. Ele para, né, de matar, né, os cristãos, abandona tudo aquilo que ele tinha aprendido e começa agora a ser um cristão. Então o que aconteceu? Barnabé, ele vai até Saulo, e quando chega ali, querido, Saulo, ele às vezes estava com o coração meio assim: e agora, como é que eu vou ser um cristão? Eu matava os cristãos. As pessoas que estão lá, às vezes, né, os filhos que estão ali, eu matei os pais dessas pessoas. Como é que eu vou agora fazer parte? Queridos, aqui, o amor de Deus nos dá uma família. E Barnabé, ele vai lá, queridos, para inserir Paulo na família de Deus. Olha que poderoso. E aqui, queridos, nós vamos ter uma ligação poderosa, porque quando Barnabé, ele vai para Antioquia, ele leva Paulo com ele. E quando chega ali, o que acontece? Deixa eu beber uma água aqui, minha boca ficou seca. O Simeão recebe Paulo. Simeão chama ele para morar com ele, queridos. Olha só que interessante, nós vamos observar isso nesse versículo de Romanos, capítulo 16, versículo 13, olha que poderoso. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Olha só que interessante. Queridos, o Simeão, pai de Rufo, queridos, começou a cuidar de Paulo, e cuidou tão bem dele, recebeu tão bem, deu uma família para Saulo, né? O Paulo, por exemplo, que ali ele começa o quê? A saudar Rufo, que era o seu irmão na fé, e começou a falar o quê? E saúdem também igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Queridos, essa mulher, a esposa de Simeão, ele começou a quê? Tratar Paulo como filho, e ele se sentiu amado. Queridos, isso é um amor poderoso, é um amor que nos dá uma família. Queridos, a igreja de Jesus, escuta isso aqui, a igreja de Jesus é tão poderosa, queridos, que nos dá, é uma família tão poderosa, que é até mais do que a nossa própria família. Sabia disso? Quando esse amor é real, e nós estamos vivendo realmente o evangelho, o amor é até maior do que a nossa família. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela não deixa você passar uma necessidade qualquer. Isso é a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Queridos, teve uma época, quando eu estava lá em Belo Horizonte, eu passei uma rolha financeira, uma dificuldade. E queridos, na época, né, eu ficava conversando com a Gisele e falei assim: agora, o que nós vamos fazer? Tinha um arroz, feijão, não tinha nada assim legal para os meninos comer. Os meninos pediam alguma coisa para comer. Eu falei assim: ô filho, não tem não, tá? Mas o Senhor vai abençoar. Aí sabe o que aconteceu? A igreja, queridos, encheu o meu porta-mala de cesta, de biscoito gostoso, né? Pegou a chave, senhor pastor, me dá sua chave aí. Aí eu fui dar a chave, eles encheram de mantimento meu carro. Queridos, eu não esqueço disso. A minha família na época, queridos, não é porque ela não quis ajudar, né, e tal, mas eu vejo o cuidado da igreja. A igreja sabia o que eu estava passando. Isso é uma família, queridos, a família do Senhor Jesus, e eu amo essa família. Queridos, a família de Jesus é algo tão poderoso, que sabe aquele que amigos mais chegados que irmão? Na igreja a gente encontra esse irmão que nos ama, porque nós estamos juntos, nós conhecemos. Gente, é tão poderoso que a igreja, ela conhece mais a pessoa, quando nós estamos vivendo esse amor, que a gente traz pessoas para a nossa casa e vai conhecendo pessoas, começa a vivenciar esse amor de uma forma tão grandiosa, até mais do que a nossa família.
A nossa família às vezes nem está sabendo o que está acontecendo, mas os nossos irmãos estão sabendo o que está acontecendo. E nós vivemos, sabe como esse amor é poderoso. Eu tive o privilégio de ser abençoado, e sou abençoado constantemente com a família. Aleluias, glória a Deus. E nós vemos, queridos, que Paulo, ele vai para esse lugar, ele recebe uma família. Vocês já observaram um missionário, quando ele vai para um certo lugar? Eu já conheci um missionário, né, que foi até o Luiz Fernando, por exemplo. Quando conhecemos ele, passando uma dificuldade, eu lembro, queridos, que o meu sogro, ele recebeu ele de uma forma tão poderosa. Falei assim, aqui, pode morar lá em casa, você tem casa? Não tem não? Então vai morar lá em casa. Queridos, o Luiz Fernando foi morar com meu sogro e minha sogra, o pastor Geraldo. E foi tão poderoso, a gente começou a conhecer ele, né? E ele se tornou realmente um irmão da gente. Hoje, queridos, ele liga para a Eliane e chama ela de mãezinha. Oi, mãezinha. E a Vasti também, que é a esposa dele hoje, né? Chama também de mãezinha. Olha só que poderoso. Eu vejo que é mais ou menos isso que aconteceu com o Paulo. Olha esse amor, queridos. É um amor que nos dá uma família. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, versículo 29. Abre lá para nós. Mateus capítulo 19, versículo 29. Diz assim: e todos aqueles que tiverem deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Queridos, aqui, olha que interessante esse versículo. Às vezes você nunca observou. Se você deixar tudo isso, deixar pai e mãe, por amor a Jesus, o que ele vai dar? Receberá muitas vezes mais. O que? Você vai ter muitos pais espirituais, muitos irmãos. Isso é a igreja do Senhor. Queridos, às vezes você não tem um pai. O seu pai te abandonou, você não tem paternidade. Na igreja do Senhor você recebe um pai. Olha só que poderoso. Isso é maravilhoso, a família do Senhor. E o quinto e último ponto é o amor que acredita no poder de Deus para transformar pessoas. Agora, queridos, nós vamos estar finalizando com aquela história que eu comecei a contar no início. A história, né, que parecia estava triste, né, mas nós vamos contar aqui agora a parte, né, do final feliz da história. Então, queridos, essa equipe, ela foi lá pregar o evangelho, os homens, né, morreram, e teve algo que aconteceu ali. As mulheres, elas decidiram ficar naquele lugar, mesmo com tudo que aconteceu, elas decidiram ficar naquele lugar. E ali elas começaram, né, a conhecer a língua dos índios, aprender, começou a falar de Jesus, começou a ganhar índios para Jesus, porque os índios não se sentiam ameaçados por aquelas mulheres. E ali começou, sabe, aquele processo de evangelização. E foi passando os anos, queridos, foi passando os anos. O Micaê, que é o assassino, né, do Nate, por exemplo, ele se converte, entrega a vida para Jesus, e ele se torna o pastor daqueles índios. E o interessante, queridos, que um certo dia, depois que todos estavam convertidos, ali teve um momento, né, de liberar perdão, e ali eles começaram a falar assim: foi eu que matei o seu marido. O outro foi assim: não, eu que matei o seu marido, eu não sabia, eu não estava entendendo o que eles estavam querendo fazer, a gente se sentiu ameaçado por eles e tal. E ali o Micaê, né, que tinha matado o pai do Steven e da Kate, ele também vai lá e pede perdão para eles. Ali, queridos, está a família, né, do Nate, por exemplo, né, ali está o Sate e a Kate, né, que são os menorzinhos ali. Olha, isso aí foi quando ele chegou lá na ilha lá e começou a conversar com eles, né? Mas depois aconteceu uma situação lá. Pode voltar naquela foto, volta lá, que eles morreram. Agora passa para outra foto. Esse aí é o Micaê.
esse homem aí, ele se tornou o pastor daquela aldeia. Ele que tinha matado o Neiter. Você viu aquele camarada com o avião? Tinha matado ele. E o interessante, queridos, que foi passando, depois de 9 anos, por exemplo, que já tinha convertido, entregado a vida para Jesus, ele batiza nas águas o Steven. Olha que poderoso, queridos. Um assassino se converteu e futuramente se torna um pastor e batiza o filho daquela criança, sabe, que ficou sem pai, queridos. O assassino batizando agora o filho. E o interessante, queridos, que esse Micaê, ele pega essas crianças, sabe, e começa a cuidar dessas crianças, como se fosse o pai dessas crianças. E sabe o que aconteceu? Esse homem começou a ganhar muitos índios para Jesus. O Micaê, ele começou a ganhar muitos índios para Jesus. E não só índios, mas ele começou a ir para todo mundo, começou a viajar as nações e ganhando muitas pessoas para Jesus. E agora nós vamos ver ali, ó, o Micaê junto com o Steven. Coloca lá para nós. Olha só, queridos, tá vendo aquele homem ali? Os dois agora saem pelas nações pregando o evangelho, queridos. Isso é um amor poderoso de Deus. Somente através do amor que nós vamos ver uma situação dessa. Um homem perdoar, olha só, o assassino do pai, e amá-lo como pai. Queridos, isso é um amor de Deus. É isso que aconteceu com Paulo, queridos. Paulo, ele era um homem, um assassino, matou muitas pessoas, mas o amor de Deus transformou. Esse é o amor que transforma. Aleluias. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Esse é um amor que ultrapassa barreiras. Eu quero ler um versículo aqui para a meditação de vocês. Eu quero ler na mensagem 1 João capítulo 4. Não precisa colocar, não, Poli, só escuta. 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 8, diz assim: meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama, escuta, queridos, quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Aleluia, olha que versículo poderoso. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Queridos, é impossível você praticar o amor se você não tem relacionamento com Deus. Você precisa andar em amor, como nós aprendemos quando falamos do Espírito Santo. Não adianta nada, queridos, você entregar sua vida para Jesus. Você nasce de novo, mas você não anda no Espírito. Se você não andar no Espírito, você não vai ter as características de Cristo. Você não vai exalar esse amor de Deus que transforma. No nome de Jesus, queridos, que nós possamos viver esse amor. Um amor que transforma. Um amor que ultrapassa todas as barreiras. Aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Deus, por essa palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Que nós possamos praticar esse amor, porque nós temos relacionamento com o Senhor, ó Pai. Porque nós já nascemos de novo, porque nós já recebemos dentro de nós esse amor completo dentro de nós. Que nós possamos, ó Pai, praticar esse amor, ultrapassando todas as barreiras. Que nós possamos amar, ó Pai, aquele que hoje, ó Deus, está prostituindo, o traficante, o alcoólico, o traficante, o bandido, o assassino. Que nós possamos levar, ó Deus, o teu amor para essas pessoas. Essas pessoas estão executando, ó Pai, esse mal, porque estão vivendo em trevas, dominado por Satanás.
mas nós temos o amor que transforma. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ao encontro dessas pessoas e falar do Teu amor, para que essas pessoas venham nascer de novo, venham ser transformadas, Senhor, como Micael, ó Pai, como Saulo, ó Pai, como Simeão, como Lúcio, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, no nome de Jesus, falar desse amor para essas pessoas, para que, ó Deus, possamos ver, ó Pai, os traficantes, os bandidos, os assassinos, os prostitutos, vendo, ó Deus, eles, ó Pai, se tornando grandes líderes, pastores, pregadores do Evangelho. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos ver isso, ó Pai. E assim nós vamos ganhar Ibirité para Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse, ó Deus, é o que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos amar essas pessoas, ó Pai. Que nós possamos abraçar essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos praticar esse amor. Que possamos, ó Pai, sair do comodismo, dessa vidinha, Senhor, que fica vendo Netflix, vive uma vida pacata, curtindo apenas a família. Senhor, o Senhor nos chamou para muito mais do que isso, ó Pai. O Senhor nos chamou, ó Pai, para ganhar essas pessoas para Jesus, para que nós estamos vivendo, essas pessoas também possam viver uma família de sucesso, uma família restaurada, uma família onde o Senhor habita, onde o Senhor é glorificado, ó Pai, que eles possam também receber isso, ó Pai, que nós possamos ser o canal, ó Deus, que nós possamos ser o instrumento do Senhor para levar as boas novas, que nós possamos deixar o rio fluir dentro de nós, em nome de Jesus, e para que esse rio, ó Deus, venha alcançar essas pessoas, em nome de Jesus, para que elas possam ter vida com abundância, em nome de Jesus, uma vida transformada, e o mais importante é que essas pessoas venham ter o nome escrito no livro da vida, Pai, que venha se tornar filho de Deus, em nome de Jesus. Pai, usa as nossas vidas, Senhor, que nós possamos, ó Pai, usar, ó Deus, que nós possamos desfrutar desse amor, ó Deus, e praticar esse amor para a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de saber nessa noite, se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero dizer para você que o único caminho que te leva a Deus é Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As pessoas do mundo costumam falar que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. É mentira. A Bíblia está dizendo que o único caminho, a única forma de você encontrar a Deus é através de Jesus. Alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Nós queremos orar para você. Hoje é dia de salvação. A palavra do Senhor, ela nos ensina o seguinte, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O Senhor, ele se alegra. O Senhor ama você. Ele te ama tanto que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor quer dar vida eterna para você. E não simplesmente vida eterna, mas vida em abundância. Queridos, o Senhor, Ele quer transformar a sua vida, o seu caráter, a sua família. Não existe casamento de sucesso sem Jesus. Queridos, se você entregar a sua vida ao Senhor, você está abrindo a porta para o Senhor entrar dentro do seu lar e abençoar toda a sua casa, toda a sua família. E um dia você vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se não tem, que o Senhor lhe dê outra oportunidade. Queridos, nós vamos estar encerrando nesse momento. E nós temos cantina, não é isso? No final, passa ali na cantina. Então, tem o quê? Tem o que hoje? Coxinha? Ah, tortinha. Então passa lá, queridos, na cantina. Isso é para que a gente possa fazer o paliativo, né? Nós estamos, levantando um dinheiro aí para a gente fazer o paliativo até mais ou menos no final do ano a gente mudar para colocar o forro. Aleluias. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor,
por esse culto, por essa palavra que o Senhor colocou aos nossos corações, que nós possamos praticar, ó Deus, essa palavra em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livrando de todo o mal, nos dê uma semana abençoada para a glória do Senhor, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe.